Continuando nosso assunto de paradigmas em linguagem de programação, programação orientada a objetos. Hoje nós vamos continuar falando dos assuntos que a gente tinha começado na aula passada sobre relacionamento e também entrar em herança e polimorfismo. Então, continuando aqui com relacionamentos, a gente tinha falado que no conceito de orientação a objetos é comum que as classes colaborem uma com as outras. Então, essa colaboração das classes uma com as outras é importante, então, entender e modelar esses relacionamentos, ou seja, o modo como as classes se relacionam. Então, as classes se relacionam e o modo como que elas se relacionam. É importante a gente entender isso daí. Então, esses relacionamentos têm alguns tipos importantes. Um chama associação, outro chama dependência, outro chama generalização, que a gente começou a falar na última aula. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um tipo desse. A associação, então, é uma relação estrutural, é um relacionamento, ou seja, ela informa que uma classe faz parte da outra, da estrutura da outra classe. Então, essa questão da classe fazer parte da estrutura de outra classe, isso é associação. É o tipo de relacionamento mais comum. Por exemplo, vamos imaginar que tem uma classe motor, ó, motor. Em orientação a objeto, a gente faz muito esses exemplos, tá? O motor faz parte da classe automóvel. Então, tem a classe motor e uma classe automóvel. A classe automóvel, ela está acima, né, da classe motor. Então, a classe automóvel tem uma classe também chamada motor, mas essa motor faz parte dessa classe automóvel. Um empregado está associado a uma empresa. Então, tem por exemplo, uma classe empresa e uma classe empregado. Eles estão associados, existe uma associação entre eles. Existe uma associação entre o motor e o automóvel, né? O motor faz parte do automóvel. Existe uma associação entre empregado e empresa. O empregado faz parte daquela empresa. O músico está associado a uma banda. Existe uma classe banda e uma classe músico. A classe músico, o músico faz parte de uma banda. Então, isso é uma associação. Definido uma associação de duas classes, pode-se navegar entre elas, de uma classe para outra e vice-versa. Quando existe uma associação, então pode-se comunicar entre elas. Outro tipo de associação é a dependência. A gente já tinha falado na aula passada, vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Dependência é um relacionamento de utilização entre classes e se caracteriza por um tipo de relacionamento no qual a mudança em uma classe pode afetar o comportamento ou o estado de outra classe. Quando se muda uma, afeta a outra. A gente fala que esse relacionamento é de dependência. As dependências podem ser usadas no contexto de classe para mostrar que uma classe usa a outra como argumento. Então, tem uma classe e aí tem dentro dessa classe tem um argumento que é uma outra classe que está dentro dela, que está usando uma outra classe. Ou seja, a dependência indica que uma classe depende da especificação de outra. Uma dependência é representada graficamente por uma linha tracejada ligando duas classes e uma seta apontando para a classe da qual a outra depende. Esse sistema depende da classe pessoa. Então, está indicando aqui para a seta, apontando para a classe da qual essa daqui depende. Tá? Então, essa é uma forma de indicar a dependência. Tem outro relacionamento que chama generalização. É um conceito entre superclasse e subclasse. Superclasse é a classe mais de cima, mais genérica, e subclasse é as classes mais de baixo. Então, são subclasses. A superclasse, o relacionamento entre a superclasse e a subclasse
Também é chamada de classe mãe, essa genérica, essa de cima, essa superclasse, e as de baixo de classes filhas. A generalização significa que os objetos da classe filha podem ser utilizados em qualquer local que a classe mãe ocorra, mas não vice-versa. Bom, quando a gente fala em classe, o conceito que eu dei até agora é aquele conceito de que foi desenvolvido uma classe e daqui então foi extraído um objeto dessa classe. E essa classe ela tem aqui as informações, as especificações de como vai ser esse objeto e os métodos que esse objeto vai conseguir usar. Mas também o conceito de classe, e isso é uma coisa que não aparece muito nos livros e que muita gente faz uma certa confusão, de uma classe você pode tirar vários objetos, muitos objetos que saem da mesma classe. Então a gente pode chamar de classe esse conjunto de objetos, porque eles saíram todos do mesmo lugar. Então esse conjunto de objetos são classes de objeto, tá? Isso aqui também é classe que gerou os objetos, tá? Mas dependendo do autor, às vezes ele está falando desse conjunto de objetos que vai lá de objetos de uma classe. Esse conjunto de objetos também é também chamado de classe. Então depende muito, tem que prestar atenção o que está lendo e o que é que o autor está dizendo. Mas isso aí é um conceito que a gente já tem, né? Uma classe de pessoas, é um conjunto de pessoas que tem a mesma característica, né? Uma classe de objetos é um conjunto de objetos que tem as mesmas características. E aqui na programação orientada a objeto eles saíram de uma mesma classe, quer dizer, eles pertencem a uma mesma classe. Então você pode entender que esse conjunto de objetos é uma classe. A generalização significa que esses objetos todos saíram dessa classe. Então eles têm as mesmas características. Significa que os objetos da classe filha podem ser utilizados em qualquer local que a classe mãe ocorra, onde tem essa classe mãe, de onde saiu essa classe mãe aqui. A classe filha também pode ser usada em qualquer lugar que aparecer essa classe mãe, por causa da questão da generalização. Quer dizer, quando você olha daqui para cá, você está generalizando. Quando você olha de cima para baixo, você está especificando. Ou seja, aqui por exemplo, imagine que é uma classe, como que eu disse na aula passada, animal. Então essa classe é animal, essa classe é animal. Aqui embaixo uma classe, como que eu disse, era mamíferos. E aqui uma classe peixes, que também é um animal, mas é diferente desse daqui. Então, conforme você vai fazendo uma classe que saiu daquela lá, está relacionado com aquela, ela saiu daquela, ela foi específica aqui, mais específica. Nesse sentido você está especificando, e nesse sentido você está generalizando. A classe animais é mais genérica do que a classe mamífero. Nesse relacionamento, as classes filhas herdam, e essa palavra aqui, tá? Herdam os atributos e métodos da classe mãe. Quer dizer, a classe filha, ela foi feita a partir daqui, ela está relacionada com essa. Ela tem os atributos que a classe mãe deu para ela, foi herdado da classe mãe. Esses atributos vêm para a classe filha. E você pode colocar outros atributos na classe filha. Mas houve aqui uma herança. Ela herdou isso aqui, assim como os objetos herdam da classe alguns atributos. Então, herda os atributos e os métodos. Atributos e métodos que herdam da classe mãe. É necessário que na classe filha sejam então especificados somente atributos e métodos que eles são específicos. Aqui nós estamos tratando de uma situação mais específica do que da classe mãe. A classe mãe é mais genérica.
Então, quando você desce, isso aqui está especificando. Quando você sobe, aqui você está generalizando. Sendo os demais herdados da classe mãe, você pode colocar, especificar outras coisas aqui, mas quando houve esse relacionamento, já foi herdado alguns atributos e métodos da classe mãe. Os relacionamentos de generalização podem ser de uma classe mãe para várias classes filhas, ou uma classe filha que pode herdar de diferentes mães. Também tem essa situação. Tem, achei aqui no slide anterior, no primeiro slide aqui. Então, nesse caso aqui, a classe 4, ela tem duas mães, ela herdou da classe 1 e da classe 2. Pode acontecer também esse caso. Todos os tipos de relacionamento aí pode acontecer. Generalização. Agora um outro conceito que eu já comecei a falar é herança. Esse conceito ele aparece muito em orientação a objeto. Tem muita é muito usado esse conceito, é um dos conceitos muito importantes em orientação a objeto. É a capacidade de uma subclasse, que é a classe que foi gerada a partir da classe mãe, ter acesso às propriedades da superclasse, a ela relacionada. Então, nesse relacionamento, imagine essa parte de cima aqui, essa classe pessoa é uma superclasse. Ela está relacionada com a classe aluno, que é uma subclasse, e também a classe professor, que também é uma subclasse. Essa classe pessoa, vamos imaginar que ela tem aqui nome e endereço como atributos. Quando houve esse relacionamento, a classe aluno herdou da classe pessoa nome, tem nome aqui e tem endereço também. Mas foi então especificado mais um argumento, mais um item aqui, que é o RA. Porque RA só tem na classe aluno. Na classe pessoa tem as propriedades que são genéricas para qualquer pessoa, como nome e endereço. Agora na classe aluno é um tipo de pessoa, está relacionado aqui, é um tipo de pessoa, mas também tem mais uma propriedade que é o RA. Olha a classe professor. Professor é um tipo de pessoa também, mas além das propriedades que já tem na classe pessoa, entrou mais uma propriedade aqui, que é o número de matrícula. Isso é herança. A herança trouxe essas propriedades para a classe filha. Classe filha, ou a subclasse, pega essas propriedades da superclasse. Dessa forma, as propriedades de uma classe são propagadas de cima para baixo, da superclasse para as subclasses, em um diagrama de classe. Nesse caso, dizemos que a subclasse herda as propriedades e os métodos também da superclasse. Tá? Então, esse é o conceito de herança, muito comum em orientação a objeto, tá? Muito falado aí em orientação a objeto. Ainda falando de herança, aliás, vamos falar um pouco de hierarquia de classe. Hierarquia de classe é uma forma de representação do conceito de herança. Então, o conceito de herança ele está embutido dentro desse conceito de hierarquia de classe. Assim como na realidade a hierarquia das classes é representada em um formato em que é possível entender qual classe é superior a uma determinada classe derivada, também chamada de classe derivada, tá? Subclasse. Inclusive em casos
de uma classe herdeira ser também a superclasse de outra classe herdeira e assim sucessivamente. Vamos entender isso. Imagina a classe animal. Essa é a superclasse. Embaixo dela tem a classe herbívoro, a classe carnívoro, a classe omnívoro. São classes, são animais também, mas aqui está mais específico. Então a classe herbívoro herda as características da classe animal e mais algumas coisas. Dentro da classe herbívoro, por exemplo, a classe coelho, ela tem as características de herbívoro, que também tem as características de animal. A classe herbívoro é uma superclasse da classe coelho. E a classe animal é a superclasse da classe herbívoro. E assim, por exemplo, a classe carnívoro tem leão, por exemplo, e hiena. Carnívoro é uma classe, é uma superclasse da classe leão, é uma superclasse da classe hiena. Mas animal é a superclasse da classe carnívoro e assim por diante. Tem essa setinha aqui, tá? Não se preocupa com ela, você pode achar que ela está no sentido contrário, mas é assim mesmo, tá? Isso aqui tem a ver com as regras para se fazer o diagrama e a forma com que elas estão relacionadas, né? Essa aqui traz informação dessa, por isso que tem essa seta aí. Perceba no exemplo que a classe animal está no topo da hierarquia, então existe uma hierarquia. Logo abaixo estão as subclasses e assim sucessivamente as outras subclasses vão abaixo dessa daí. Então, entre herança e do conceito de herança, ele está bem relacionado com o conceito de hierarquia de classe, porque a herança por meio dessa hierarquia que ela acontece. Existe herança múltipla. Algumas linguagens de programação orientadas a objetos possibilitam que as classes herdem atributos e métodos de mais de uma classe. Então, imagine isso aqui. Essa classe morcego, ela herda atributos e métodos da classe mamífero, porque se você não sabia, morcego é mamífero. Mas, ao mesmo tempo, de animal voador. Então, aqui, essa classe, ela herda atributos de duas classes, tá? E chama herança múltipla. Esse tipo de herança permite reunir numa única classe atributos e métodos de várias classes. Traz atributos e métodos dessa e também dessa. Em muitos casos é necessário, inclusive, para um maior reaproveitamento de código, o que é a base da programação orientada a objeto. Fazer esse tipo de coisa, você reaproveita código. No final, você diminui o código e faz uma programação mais rápida de se programar. Perceba que a subclasse morcego herda das classes animal voador e da classe mamífero. Então isso é herança múltipla. Herança simples é o conceito mais simples. É implementado em todas as linguagens de programação orientada a objeto, porque tem programação orientada a objeto que trabalha com herança múltipla, tá? E todas as outras trabalham com herança simples. A herança simples, diferente da múltipla, é quando uma classe só herda de uma superclasse, uma só. Alguns defensores indicam que esse é o melhor tipo de herança em programação orientada a objetos, devido ao fato de que a herança múltipla pode gerar códigos confusos e de difícil manutenção. A herança múltipla ela é mais complexa, e se não tomar cuidado, acaba ficando, o código fica confuso. A herança simples ela é mais limpa, é mais fácil de se trabalhar. Já que é o mais comum, a classe animal, debaixo dela tem a classe gato, coelho e cachorro, que herda da classe animal. Veja que qualquer uma das subclasses herda somente da classe animal, somente.
Então esse aqui é uma herança simples. A vantagem da herança, a principal vantagem é a capacidade para definir novos atributos e métodos para a subclasse, que se soma aos atributos e métodos herdados. Você pode criar novos atributos e métodos nessa classe, e alguns atributos e métodos já vieram da classe que ela herdou, e você pode acrescentar mais outros aqui. Por exemplo, a cor, tamanho e peso são comuns a qualquer animal. Já pena é somente para aves, assim como pelo somente para mamífero, e assim por diante. Você herda algumas características e você pode acrescentar mais novas características. Então essa é a vantagem de trabalhar com herança, tá? Em orientação a objeto é uma das vantagens de se trabalhar com orientação a objeto. Orientação a objeto é um paradigma que pode ajudar muito na elaboração de programas, mas tem que se pagar o preço, tem que entender esses detalhes, entender de herança, entender das classes, do relacionamento entre as classes. Precisa entender disso para programar com orientação a objeto. E depois o resultado é bem interessante, é muito próximo da realidade. Se você vai programar para um ambiente de médico, por exemplo, então você gera a classe como paciente, como médico, como atendimento, como prontuário. E aí o programador está falando a mesma língua que as pessoas de negócio. Então fica muito próximo do negócio. Então essa é uma coisa boa, que é interessante. Mais um conceito, polimorfismo. Eu vou explicar polimorfismo de um jeito simples, tá? Você pode encontrar aí autores que podem complicar muito esse conceito. Eu vou explicar de uma forma mais simples, porque eu entendo que no princípio você precisa, a primeira vez que você está vendo um conceito, você precisa entender esse conceito de uma forma simples. Depois você vai aplicando ele de outras formas mais complexas. Polimorfismo significa muitas formas. É o termo definido em linguagem orientada a objeto, como por exemplo Java, C#, C++, que permite ao desenvolvedor usar o mesmo elemento de formas diferentes. Denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Então, você tem um objeto que ele faz determinada coisa, mas depende da mensagem que ele receber, essa ação dele muda. Tem dois tipos de polimorfismo, que é o estático, também chamado de sobrecarga, ou o polimorfismo dinâmico, chamado de sobreposição. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, o polimorfismo, até aí, o polimorfismo ele trabalha de forma diferente o objeto, dependendo do estímulo que ele receber. Polimorfismo estático, então, ou sobrecarga primeiro, também chamado de overload, é um conceito de polimorfismo que consiste basicamente em criar variações de um mesmo método. Lembra que na classe, a classe tem duas partes, né? Ela tem características aqui e tem os métodos aqui. E esses métodos, eles podem trabalhar com esses atributos, mas o mesmo método ele pode trabalhar de duas formas, de mais de uma forma. Isso é polimorfismo. Ele, dependendo dos atributos que ele estiver sendo passado para ele, ele vai trabalhar de uma forma, ou dependendo dos atributos ele pode trabalhar de outra forma. Isso é polimorfismo. Ou seja, a criação
de 2 ou mais métodos com nome totalmente iguais em uma classe. Então, pode ter 2 métodos com o mesmo nome. Só que, dependendo, por exemplo, da quantidade de atributos que passa para ele, aí vai ser usado um ou o outro, que são o mesmo nome do método, mas ele trabalha de forma diferente. Então, essa forma aí, que é a sobrecarga, permite que utilizemos o mesmo nome em mais de um método. Então, vamos pensar assim: o mesmo nome em mais de um método. Tá? Polimorfismo estático, ou sobrecarga, o mesmo nome em mais de um método, chamado com o mesmo nome, contanto que as suas listas de argumentos sejam diferentes, para que seja feita uma separação. Na aula anterior eu mostrei essa lista de argumentos, né? Como se cria um objeto através de uma classe, e aí tem a lista de argumentos. Essa lista de argumentos, se ela for diferente, ela for passada para o objeto, então quando ela é passada para o objeto uma quantidade diferente de argumentos, ele pega um outro objeto que tem o mesmo nome e faz uma coisa diferente. Eu sei que é um pouco teórico demais, tá? Mas a gente não tem como passar a fazer algo prático aqui, porque exigiria, eu vou tentar fazer algo prático para a aula de vocês, porque exige um conceito, exige um entendimento de linguagem de programação um pouco mais profundo. Mas o importante aqui, sobrecarga, mais de um método com o mesmo nome. Agora eu vou falar de polimorfismo dinâmico, ou sobreposição, também chamado de sobreposição de métodos. É um conceito do polimorfismo que nos permite reescrever o método. O método ele é recebido, ele já existe lá, porque ele herdou de uma outra classe, e você pode sobrepor esse método. Ou seja, podemos reescrever nas classes filhas, métodos criados inicialmente na classe pai, ou na classe superior, na superclasse. Então, na superclasse, tem métodos aqui, isso foi herdado pela classe filha. E a sobreposição, você vai pegar um determinado método que veio de lá e alterar, ele pode ser alterado aqui. Os métodos serão sobrepostos, diferentemente dos sobrecarregados. O anterior é sobrecarregado, esses são sobrepostos. Deve possuir o mesmo nome, tipo de retorno e quantidade de parâmetros do método inicial. Porém, o mesmo será implementado com especificações da classe atual, podendo adicionar algo a mais ou não. Bom, o que é para entender aqui? Que no polimorfismo dinâmico ou sobreposição, a classe herdou alguns métodos da classe superior aqui, e esse método vai ser alterado. Isso chama sobreposição. Bom, por enquanto é isso. Eu sei que esse assunto é muito teórico, mas ele é assim mesmo. Quando você aplicar isso em algum lugar, então você vai começar a entender os detalhes que tem aí dentro. Essa foi uma parte teórica, né, uma noção do que significam essas palavras. E isso daí tem técnicas de programar que usa essa noção, essa forma de trabalho, e vai gerar um resultado bem interessante, principalmente você fazer um método, um programa mais enxuto. Com uma programação mais enxuta, você tem um resultado grande. Tá? Essa é uma das grandes propriedades aí da linguagem orientada a objeto. Você faz um código mais enxuto e você ganha em produtividade.
né, o preço a pagar é entender esses conceitos. Então, esses conceitos, alguns desses conceitos, se você vai ler por aí, às vezes é difícil de entender, porque o erro é a pessoa que está ensinando tentar passar tudo isso de uma vez só. Eu entendo que a primeira vez que você está vendo esses conceitos é uma noção só do conceito, uma ideia. E aí depois você vai se aprofundando à medida que você vai estudando mais sobre o conceito ou utilizando esse conceito numa programação. Quando você faz então a programação e utiliza esses conceitos, isso vai criando um colorido mais interessante, você vai entendendo melhor o que são essas coisas, tá? Então, nessa parte teórica, foi mesmo o primeiro contato com esses conceitos e saber que existem esses conceitos e ter uma noção do que eles são. Vou ficando por aqui, obrigado pela atenção, valeu!